Amor em Silêncio é a história de como o silêncio pode ser mais eloquente do que qualquer palavra, e como, quando dois mundos diferentes se encontram, um novo tipo de amor, silencioso, mas cheio de significado, pode nascer. Clara e Lucas descobrirão que, apesar das barreiras, o amor fala uma linguagem única, capaz de superar qualquer distância, seja ela física ou emocional. Meu mundo é silencioso, mas isso não quer dizer que seja vazio. Desde que me entendo por gente, ouço o silêncio, sinto a vibração do som nas coisas e aprendi a perceber nuances nos olhares das pessoas ao meu redor. Não ouvir, para mim, nunca foi uma limitação, mas uma maneira diferente de experimentar o mundo. Hoje, eu estava a caminho da galeria de arte onde haveria uma exposição. Sempre me fascinou observar o movimento das pessoas em lugares assim, captando suas reações silenciosas e como elas tentam interpretar as obras. Meu amigo Bruno, também surdo, estava comigo, e conversávamos sobre o que cada obra poderia significar para os ouvintes que passavam por lá. Para a maioria deles, parecia que entender arte também exigia um certo silêncio interno. Eu sempre soube que há coisas que não dependem de palavras para serem compreendidas. Enquanto percorríamos a galeria, vi um quadro que me chamou a atenção, algo na forma como as cores se misturavam, em tons profundos de azul e cinza, me fez pensar em uma tempestade. Fiquei ali, em pé, observando, absorto na intensidade das pinceladas. Foi quando senti alguém ao meu lado, uma mulher, que parecia tão intrigada quanto eu. Foi mais um dia de correria no escritório, mas, dessa vez, prometi a mim mesma que tiraria um momento para respirar e aproveitar algo novo. E foi assim que acabei na galeria de arte, sozinha e um pouco perdida, tentando me desconectar do meu mundo usual de prazos e telefonemas intermináveis. Meu trabalho como arquiteta é exaustivo, mas gratificante. Amo o que faço, mas às vezes a rotina me puxa para um ritmo que não consigo desacelerar. Naquele momento, diante de uma pintura quase hipnotizante, percebi que havia alguém ao meu lado. Um homem jovem, com um olhar profundo e intenso. Parecia absorvido na obra tanto quanto eu. Olhei para ele com uma curiosidade leve, pensando se sentia a mesma paz que eu encontrava naquele espaço silencioso. Havia uma energia tranquila nele que parecia não se incomodar com o burburinho das pessoas ao redor. Por um instante, ele olhou para mim e sorriu, mas não um sorriso qualquer. Era como se o gesto dissesse mais do que palavras. Senti um pouco de vergonha ao perceber que talvez estivesse encarando demais, mas ele apenas fez um sinal com as mãos para o amigo, que eu logo percebi ser um jeito de conversar com ele. Foi aí que entendi, ele era surdo. De repente, algo dentro de mim mudou. Como se uma cortina invisível tivesse sido levantada, percebi que eu estava diante de um universo que nunca havia explorado. Tive uma vontade enorme de entender aquele mundo, de descobrir como ele percebia as coisas sem o som que, para mim, era tão presente. Ele percebeu meu interesse, para minha surpresa, sorriu de novo, um pouco desconfiado, talvez acostumado com olhares curiosos. Mas havia algo na nossa troca, naquele primeiro instante, que senti que não era apenas curiosidade da minha parte. Era como se, ali, naquele momento inesperado, eu estivesse sendo convidada a ver o mundo sob uma nova perspectiva. E, pela primeira vez em muito tempo, minha vida ocupada e apressada me pareceu incompleta. E assim, naquele instante silencioso, comecei a perceber que talvez existissem formas de ouvir além dos sons. Havia meses que eu me preparava para aquela exposição. Era a primeira vez que mostraria meu trabalho em uma galeria tão importante. Ao ver minhas peças nas paredes, me senti ao mesmo tempo exposta e realizada. Passei horas ajustando cada detalhe, tentando me certificar de que tudo estivesse exatamente como eu sonhei. Mas, no fundo, uma voz me dizia que algo muito mais profundo do que eu imaginava estava prestes a acontecer naquela noite. Entre os quadros expostos, havia um que era meu favorito. Chamava-se Silêncio do Entardecer, uma mistura de cores suaves e escuras, que eu havia criado em um momento de profunda reflexão e calma. Para minha surpresa, ele também parecia ter cativado a atenção de um rapaz que observava a tela com uma intensidade hipnotizante. Ele se destacava na multidão, tinha um olhar profundo, que parecia absorver cada detalhe da pintura. Cheguei perto dele, silenciosa,
e me posicionei ao lado, estudando sua reação. Foi então que ele me notou, virando-se lentamente com um sorriso leve, como se já soubesse quem eu era sem que precisássemos trocar uma palavra. A arte sempre foi um lugar onde eu me sentia mais livre. Mesmo sem ouvir os sons do mundo ao meu redor, os quadros, as cores, as pinceladas, tudo isso se comunicava de uma maneira que eu entendia bem. Aquela noite, decidi ir a uma exposição de uma artista que meus amigos haviam mencionado. Era algo novo, algo que talvez pudesse abrir outras portas no meu coração. No meio da galeria, parei em frente a uma obra que me puxou como um imã. Chamei de O Silêncio do Entardecer, porque, sem precisar de som, consegui sentir a paz e a profundidade dela. Cada detalhe era como um pedaço do que eu sentia quando, sozinho, me perdia nos pensamentos em lugares calmos. De repente, senti a presença de alguém ao meu lado, e ao me virar, vi uma mulher com olhos atentos e uma expressão que misturava curiosidade e apreensão. Senti que era artista. Havia uma delicadeza nos traços dela que combinava com o quadro. Ela parecia estar ouvindo o que a pintura dizia, assim como eu. Aquela troca de olhares foi o suficiente para algo despertar entre nós. Com um sorriso gentil, gesticulei para dizer obrigado ou uma palavra que muitos não entendem, mas que ela logo percebeu. Quando me viu sinalizando, seus olhos se iluminaram, como se compreendesse que meu mundo era silencioso. Quando ele fez o sinal de agradecimento, meu coração deu um salto. Aquilo confirmou o que eu já suspeitava, ele era surdo. Mas o que me tocou de verdade foi como ele encontrou uma forma de me agradecer apenas por estar ali. Um gesto simples, mas que disse mais do que qualquer elogio que já recebi. Houve uma pausa enquanto eu decidia como responder. Estava curiosa, queria saber mais sobre ele e o que aquela obra significava para ele. Mas, ao mesmo tempo, não queria que pensasse que minha curiosidade era invasiva. Resolvi, então, tentar me comunicar. Ainda que não conhecesse a linguagem de sinais, fiz um gesto simples, apontando para o quadro e para ele, tentando transmitir algo como: "O que você viu aqui?" Ele entendeu, e nossos olhares se encontraram mais uma vez. Com movimentos calmos e cuidadosos, ele tentou me explicar, através de expressões faciais e sinais lentos, que a obra lembrava algo que ele chamava de paz no meio do caos. Aquela frase ficou gravada na minha mente. Fiquei surpreso com a facilidade com que ela tentou interagir comigo. Poucas pessoas ousam entrar no meu mundo de forma tão natural, mas Clara parecia determinada a entender. Ela me fez uma pergunta, com um gesto tímido, sobre o que eu via na pintura. Mesmo sem palavras, conseguimos nos entender, e eu senti uma conexão genuína, como se estivesse explicando algo muito íntimo para alguém que não tinha medo de ouvir. Foi quando senti que havia algo mais naquela mulher além do que eu via na superfície. Algo mais profundo que apenas uma artista expondo suas obras. Eu sabia, ali, naquele instante, que queria vê-la mais uma vez, e entender a história que carregava consigo. Aquela troca breve foi como abrir uma janela para algo novo e inesperado. Não trocamos números nem fizemos promessas. Mas, enquanto ele se afastava e desaparecia entre as pessoas na galeria, uma sensação me acompanhou, a de que aquele encontro era apenas o começo de uma história que eu ainda nem conseguia imaginar. No dia seguinte à exposição, ainda me peguei pensando no rapaz que vi na galeria. A forma como ele se comunicava, o olhar intenso e atento, havia algo de especial naquela interação silenciosa. Nunca me considerei uma pessoa curiosa a ponto de invadir o espaço de alguém, mas, com ele, havia algo diferente. Talvez fosse a naturalidade com que compartilhou suas impressões sobre minha pintura ou a forma como seu mundo parecia conter camadas de significado além do que eu conhecia. Naquele fim de tarde, decidi parar em um café próximo ao meu estúdio. Enquanto esperava pelo meu pedido, vi alguém familiar entrando. Era ele, o rapaz da galeria. Ele estava com um amigo, e o que chamou minha atenção foi a maneira fluida como se comunicavam em sinais. Cada movimento das mãos, cada expressão facial, tudo parecia dançar no ar, como se fosse uma conversa numa língua que contava histórias invisíveis. Era fascinante. Eu sentia uma vontade incontrolável de me aproximar, de aprender mais sobre ele, sobre o que poderia estar acontecendo naquele universo sem palavras.
Peguei meu celular e, com as mãos trêmulas, comecei a buscar por aplicativos de tradução para a linguagem de sinais. Achei um que prometia captar e traduzir sinais básicos. Claro, sabia que isso jamais substituía a verdadeira comunicação, mas parecia uma forma de dar o primeiro passo. Respirei fundo, juntei coragem e me aproximei. Ele notou minha presença e olhou para mim com um sorriso curioso, como se dissesse: "Você de novo?" O aplicativo ainda estava em fase de testes, e eu mesma estava um pouco nervosa, mas decidi tentar. Mostrei o celular para ele e fiz um gesto, meio atrapalhada, tentando dizer "Oi". Ele riu, um riso leve que fazia seus olhos brilharem, e apontou para o aplicativo no meu celular. Com as mãos, fez um sinal que o aplicativo traduziu como "esforço bonito". Fiquei vermelha. Que situação! Mas também senti uma espécie de calor, como se minha tentativa fosse um presente inesperado para ele. Era raro ver alguém tentar tanto para se comunicar comigo. Na maioria das vezes, as pessoas falam mais devagar, gesticulam demais ou tentam usar palavras fáceis, como se isso resolvesse tudo. E ela parecia determinada, e sua curiosidade era encantadora. Quando me mostrou o aplicativo, senti algo engraçado, uma mistura de surpresa e admiração. Observei o esforço dela, a hesitação na forma como segurava o celular e como olhava para a tela esperando a tradução do que eu dizia. Senti uma vontade genuína de ajudá-la, de torná-la mais confortável naquele universo novo. E mesmo que fosse um pouco desajeitado, ver alguém fazer isso para entender o meu mundo era quase como um ato de carinho. Escrevi uma mensagem no meu celular e mostrei para ela: "Posso te ensinar se quiser." Ela leu e sorriu, um sorriso sincero, daqueles que parecem brotar de dentro e se espalhar pelo rosto. Eu não sabia o que esperar, mas o convite para aprender foi o suficiente para eu me sentir aceita. Era como se ele me dissesse que eu podia fazer parte daquele mundo, mesmo que de forma pequena e inicial. Sentamos juntos, e ele começou a me mostrar sinais simples: "Oi, tudo bem, obrigado." Cada gesto tinha uma forma específica, uma intenção que parecia fazer a palavra ganhar uma vida própria. Ao final, eu já estava conseguindo fazer algumas frases curtas, e cada vez que eu acertava um sinal, ele fazia um aceno de aprovação ou sorria. Senti como se estivéssemos criando uma ponte entre dois mundos diferentes. Enquanto praticávamos, percebia algo estranho dentro de mim. Não era só curiosidade. Era um interesse profundo, uma vontade de entender além das palavras, de conhecer a pessoa que estava ali comigo. E talvez ele sentisse o mesmo, pois, mesmo sem dizer nada, a conexão entre nós estava crescendo, devagar e naturalmente. Havia algo único em Clara. Mesmo com todas as limitações, ela não parecia hesitar em querer saber mais. Fiquei ali, ensinando a ela, assistindo enquanto tentava absorver cada sinal e gesto. Ela errava alguns, ria, corrigia, e eu sentia uma satisfação estranha ao ver que se importava em aprender. O silêncio entre nós era confortável. Não era aquele silêncio desconfortável que te obriga a falar algo para preencher o vazio. Era um silêncio cheio de intenções e descobertas, como se pudéssemos conversar com os olhos e sorrisos. Ao final daquela tarde, ela perguntou se podia encontrar comigo para aprender mais. Era uma proposta casual, mas percebi que ambos sabíamos que significava mais do que apenas aprender alguns sinais. A resposta estava clara, se não precisava de palavras. Ao sairmos do café, senti um calor no peito, como se estivesse levando comigo algo especial. Era mais do que uma simples conversa, era o começo de uma jornada que eu nem sabia que desejava. Algo me dizia que aquele era o início de algo inesperado, e eu estava pronta para descobrir onde essa nova conexão iria nos levar. Estava acostumado a ver pessoas desistirem. Muitos tentam aprender sinais, mas acabam frustrados pela complexidade da comunicação. Ver Clara tentar com tanto afinco, e era raro. Ela se importava, se esforçava, se isso era como uma lufada de ar fresco. De vez em quando, eu me abria com ela sobre as dificuldades de ser ouvido em um mundo que não entende o silêncio. Era difícil explicar, mas, de algum modo, Clara parecia me entender mais do que a maioria das pessoas.
Falava sobre a escola, os desafios de ser o garoto diferente, que precisava de mais do que palavras para se expressar, e sobre o quanto me custou conquistar um lugar que me aceitasse como sou. Ela escutava, e não como quem apenas espera a sua vez de falar, mas como quem se importa com cada palavra. A atenção dela me desarmava. Me fazia sentir visto, e não apenas no sentido literal. Com Clara, havia algo especial, algo que não senti com mais ninguém. Ouvindo Lucas, eu sentia o peso das barreiras invisíveis que ele enfrentava. Não era só a surdez. Eram as barreiras que a sociedade cria para quem é diferente. Eu me pegava pensando em quanto somos condicionados a ignorar o que não conseguimos entender à primeira vista. Cada vez que ele se abria, era como ver mais uma camada da pessoa que estava se revelando diante de mim. Cada palavra, cada gesto, cada toque de mãos que corrigia meu sinal desajeitado, tudo contribuía para uma conexão que não parecia precisar de muito. Aquele vínculo crescia com uma simplicidade genuína, que fluía como o café quente nas xícaras entre nós. A cada novo encontro, Clara parecia absorver os sinais com mais confiança. Era uma aluna dedicada, e sua curiosidade genuína fazia tudo ser mais fácil. Naquela noite, enquanto praticávamos, compartilhei algo que raramente mencionava, o quanto desejava que as pessoas pudessem ver a surdez não como uma deficiência, mas como outra forma de viver, de sentir. Ela olhou para mim com um olhar que misturava compaixão e determinação, como se quisesse me dizer que, ao menos para ela, o silêncio era algo especial. E foi naquele momento que percebi que estava em um terreno perigoso. Percebi o quanto ela estava se tornando importante para mim, mais do que qualquer outra pessoa. Quando nossa sessão de prática terminou, caminhamos juntos até o metrô, e o silêncio entre nós foi quase palpável. A sensação de dizer tudo sem precisar de palavras nos acompanhou até a despedida, onde Clara se virou para mim e, em sinais perfeitos, disse: "Boa noite, amigo." Era simples, mas era o suficiente. Eu sabia que aquela amizade estava se transformando em algo maior. Era engraçado como a comunicação entre mim e Lucas parecia ganhar novas camadas a cada encontro. O que antes eram apenas sinais agora se tornava uma dança entre olhares, sorrisos e toques que diziam mais do que palavras poderiam. Com Lucas, descobri uma forma de me expressar com simplicidade e profundidade, ao mesmo tempo. No outro dia, nos encontramos para uma exposição ao ar livre. A cidade parecia especialmente viva e cheia de sons, mas, ao lado dele, percebi que o som era secundário. Passeávamos pelas esculturas, e ele, com um olhar atento e curiosidade genuína, interpretava cada obra de uma forma que me fazia redescobrir o significado de observar, não apenas ver. Às vezes, ele apenas apontava para um detalhe que eu mesma não havia notado, e eu me pegava maravilhada com o modo como ele enxergava o mundo. Houve um momento em que passamos por uma escultura de uma mulher segurando o rosto em suas mãos, como se estivesse escondendo algo do mundo. Lucas tocou meu ombro, apenas um toque leve e cheio de significado, e depois fez um gesto simples, indicando o coração. Eu entendi o que ele queria dizer, algo como o que escondemos por dentro. Não precisávamos de mais do que isso. Estar com Clara era como me abrir para um novo tipo de intimidade. Cada toque, cada olhar parecia carregar um peso especial, como se fossemos capazes de compartilhar segredos sem precisar dizê-los. A comunicação se transformava, e eu começava a entender que Clara estava aprendendo a falar a minha língua, e eu, a dela. Acho que nunca tinha reparado tanto em pequenos gestos. Um toque no braço, uma mão que escorrega para ajeitar uma mecha de cabelo, o jeito como ela mordia o lábio quando tentava entender algum sinal novo que eu fazia. Tudo nela parecia me dizer algo. Em nossa última conversa, perguntei o que a fascinava tanto em aprender sinais, e ela apenas sorriu, com um olhar meio tímido, como se dissesse que ainda não sabia bem a resposta. Com o tempo, pequenos gestos entre nós começaram a parecer íntimos de uma forma que eu nunca tinha experimentado. Certo dia, ele me encontrou em um café. Ao entrar, me deu um sorriso e se sentou ao meu lado. Ele apenas tocou de leve minha mão sobre a mesa, um toque breve, mas intencional. Era como se dissesse um olá que vinha direto do coração. Meu corpo reagiu, e eu sorri de volta, sentindo que já havia algo mais entre nós.
Aquela tarde passou num piscar de olhos, e, enquanto eu mostrava uma pequena flor de papel que tinha guardado no bolso, um presente improvisado e bobo, ele sorriu, pegando o origami e apontando para o coração. Entendi que aquilo tinha significado para ele também, de alguma maneira. Conforme os dias passavam, percebi que os pequenos gestos que trocávamos carregavam nossa própria linguagem. Eu me pegava ansioso por esses momentos, sabendo que até um olhar mais demorado tinha importância. E quando Clara me entregou aquela flor de papel, algo tão pequeno e simples, senti que ela estava me mostrando que entendia meu mundo e o apreciava. Quando nos despedimos, toquei seu ombro em um gesto de até logo, mas, desta vez, acrescentei o sinal de importante. Ela sorriu e se despediu com um leve aceno. Para os outros, provavelmente, éramos apenas duas pessoas comuns, mas para nós, aqueles pequenos gestos criavam um mundo cheio de sentimentos que não precisavam de mais nada além de um toque e um olhar. Enquanto voltava para casa naquela noite, me dei conta do quanto Lucas estava mudando a forma como eu via o mundo e o amor. Ele havia me ensinado que existem sentimentos tão profundos que as palavras não conseguem alcançar. E, naquela simplicidade, eu estava descobrindo o poder de pequenos gestos, que nos uniam cada vez mais em silêncio e compreensão. Aquele dia tinha um clima diferente. Eu podia sentir isso no ar, como se algo tivesse mudado entre nós, mesmo sem que nada de concreto fosse dito. Lucas estava mais calmo, os gestos dele mais lentos, como se estivesse processando alguma coisa internamente, talvez se preparando para algo. Nós caminhávamos por um parque, onde as folhas caíam suavemente ao chão, e o sol estava começando a se pôr, tingindo o céu de um laranja suave. Ele estava ao meu lado, em silêncio, mas não era um silêncio desconfortável. Pelo contrário, havia uma paz ali, um silêncio carregado de algo que parecia querer ser dito. A cada passo, o som dos nossos tênis contra o chão parecia preencher o vazio de palavras não ditas. Eu sabia que ele estava pensando em algo, e me perguntei se esse algo envolvia nós dois. Não era apenas uma intuição, havia um olhar nos olhos de Lucas que me dizia que ele estava à beira de algo importante. Algo que, de alguma forma, eu já sabia, mas que eu também esperava que ele fosse o primeiro a confessar. Paramos perto de uma pequena fonte, onde o som da água fluindo criava uma atmosfera ainda mais intimista. Ele se virou para mim, e, ao me encarar, pude ver uma vulnerabilidade que eu nunca tinha notado antes. Seus olhos brilhavam de uma maneira estranha, como se estivessem dizendo algo que ele ainda não conseguia transformar em palavras. E então ele fez o gesto. Começou com um movimento lento das mãos, os dedos se movendo com precisão e cuidado, como se cada sinal fosse carregado de algo mais profundo, de algo que ele talvez temesse mostrar. Ele fez o sinal de eu, depois apontou para o peito e sinalizou gostar. A palavra amor se formou entre os dedos de Lucas, como se ele estivesse desenhando no ar uma confissão silenciosa. Eu fiquei ali, parada, sentindo o peso daquelas palavras que não precisavam de som para fazer meu coração bater mais rápido. E, ao mesmo tempo, algo dentro de mim me dizia que esse momento era mais do que apenas uma declaração, era a construção de um vínculo que tinha sido cuidadosamente tecido entre nós ao longo de todos aqueles momentos de silêncio e compreensão mútua. A primeira vez que eu me dei conta do que estava sentindo por Clara foi no instante em que nossos olhos se encontraram de forma diferente. Ela havia se tornado mais do que uma amiga que me ajudava a aprender a comunicar. Ela se tornou alguém que eu queria que estivesse ao meu lado, sem pressa, sem palavras, mas com um entendimento profundo do que significávamos um para o outro. Foi por isso que, naquele momento, com a luz suave do pôr do sol criando uma aura de intimidade ao nosso redor, eu finalmente tomei coragem. Não era fácil, eu sabia que palavras nunca poderiam traduzir completamente o que eu sentia, mas os gestos podiam dizer mais do que eu imaginava. Quando fiz os sinais, eu me senti vulnerável. Senti o meu peito apertar, o medo de que talvez ela não entendesse, ou que fosse cedo demais. Mas os sinais fluíam como se fossem parte de mim, e eu soube que era isso que eu queria dizer, que esse era o momento certo para expor minha verdade. A reação dela foi imediata. Seu sorriso, suave e tão cheio de carinho, me fez sentir que não precisava de mais palavras.
Em resposta, Clara levantou a mão e fez o gesto simples, mas tão poderoso. Ela tocou seu peito e fez um gesto com os dedos para dizer "eu também". Em seguida, colocou a mão no meu coração e fez um sinal que eu entendi muito bem, e meu. Aquilo foi tudo o que eu precisava ouvir, sou melhor, ver. Eu sabia o que ele estava tentando me dizer. Lucas não precisou de mais nada. Não precisei que ele falasse, porque o que ele fez, os gestos que ele me deu, estavam cheios de algo maior que palavras. E, com aquele simples gesto de reciprocidade, o mundo ao nosso redor desapareceu. Não havia mais ruído, apenas nós dois, compartilhando um sentimento que se comunicava diretamente entre nossos corações. Quando ele fez o gesto de "meu", eu respondi com um sorriso. Não um sorriso qualquer, mas um sorriso cheio de gratidão e amor. Aquele simples gesto de "também" era tudo o que eu poderia oferecer a ele naquele momento. E, ao fazer isso, eu soube que nós dois já estávamos em sintonia de uma maneira que palavras jamais poderiam expressar. Foi como se, naquele instante, tudo o que eu temia tivesse desaparecido. Eu sempre imaginei que nunca seria capaz de dizer essas palavras de maneira normal, mas naquele momento, eu percebi que não era necessário. Clara entendeu, e naquele gesto simples, tudo o que eu queria dizer estava ali. Nos olhamos, e a comunicação já não era mais apenas sobre sinais ou toques. Era sobre nós, entendendo que o que sentíamos ia além das barreiras do som. O que eu sentia por Clara não precisaria de tradução. Ela havia compreendido, e eu sabia, naquele momento, que ela sentia o mesmo. Nos últimos dias, uma sombra tem se estendido sobre mim, um pensamento recorrente que me impede de ver as coisas com clareza. Às vezes, enquanto estou sozinha em casa, revisando meus projetos, a sensação de que algo não está completamente certo me invade. Eu sei que tudo o que compartilhei com Lucas é real, o carinho, a conexão, o entendimento mútuo. Mas há algo que paira no ar, uma incerteza que cresce, e não posso ignorá-la. A diferença cultural, a comunicação, as barreiras silenciosas que, até então, pareciam nada além de pequenos desafios, elas começaram a parecer maiores. Será que eu realmente conseguiria lidar com todos os obstáculos que surgiriam? Será que Lucas entenderia que, apesar de querer estar com ele, há uma parte de mim que tem medo de falhar? Medo de que, mais uma vez, a diferença entre nós se torne um abismo impossível de cruzar. Eu nunca pensei que o simples ato de amar alguém poderia ser tão complexo. Claro, quando eu o vi pela primeira vez, tudo parecia tão simples, tão imediato. Mas agora, com o tempo, percebo que minha vida está cheia de expectativas, responsabilidades e pressões externas. Eu não sou apenas uma mulher apaixonada, eu sou uma mulher com um trabalho exigente, com amigos e familiares que esperam coisas de mim, e o peso dessa expectativa às vezes parece esmagador. Às vezes, quando Lucas sorri para mim, parece que tudo ao nosso redor desaparece. Mas, quando estou sozinha, questiono-me, como ele lidaria com as minhas inseguranças? Com o fato de que, embora eu o ame, talvez eu não consiga ser quem ele espera que eu seja? E se, mais cedo ou mais tarde, eu o decepcionar? Eu tenho medo de que ele perceba que, por mais que eu queira, não posso ser perfeita para ele. E, no fundo, tenho medo de que essa diferença entre nós seja mais do que ele possa suportar. Eu não sou um homem que costuma se abrir facilmente. Tenho as minhas reservas, meus receios, minhas cicatrizes de um passado que, muitas vezes, eu preferiria esquecer. As palavras me escapam com facilidade quando se trata de expressar sentimentos profundos, mas o medo eu sei muito bem o que é. Quando Clara me olha, eu vejo a paixão, a dedicação, e o carinho que ela tem por mim. Eu sinto tudo isso, e é tudo o que sempre quis. Mas, por dentro, meu medo cresce a cada dia. Como ela pode amar alguém como eu? Alguém que tem tantas dificuldades diárias, alguém que, apesar de tudo o que aprendi a conquistar, ainda enfrenta desafios por simplesmente ser surdo. Eu já fui rejeitado, ignorado, excluído, e, no fundo, uma parte de mim se pergunta se Clara seria capaz de lidar com isso. Eu a vi se esforçar para aprender minha língua, para se conectar comigo de uma maneira que poucas pessoas se importaram em tentar.
Isso é algo que eu nunca imaginei que fosse acontecer, e fico grato por cada gesto dela. Mas, e o futuro? O que vai acontecer quando a novidade desaparecer? Quando ela perceber que a cada novo passo, haverá uma barreira invisível entre nós? E se, eventualmente, ela se cansar? Se ela perceber que não vai ser fácil, que não será simples? Às vezes, vejo Clara rindo, tão livre de inseguranças, mas então vejo o olhar dela se tornar distante, como se estivesse lutando contra algo que nem ela mesma consegue entender. Eu sei que ela se preocupa. Eu percebo quando ela tenta disfarçar. Eu sei que ela sente medo, assim como eu. E é esse medo, essa constante dúvida, que me faz questionar se, no final, tudo o que nós dois temos será suficiente para enfrentar o que está por vir. O silêncio entre nós, embora confortável, está carregado de algo mais agora. Eu vejo os olhos de Lucas, e sei que ele está pensando exatamente o mesmo que eu. Não é mais sobre a linguagem de sinais, ou sobre os gestos pequenos e gentis. Agora é sobre nós, sobre o futuro que estamos tentando construir juntos, e sobre o peso dos desafios que já sabemos que estão à nossa frente. Eu olho para ele e vejo alguém que, apesar de tudo, tem um brilho em seus olhos que me diz que ele não vai desistir facilmente. E é esse brilho que me faz querer lutar contra os meus próprios medos. Talvez, em algum momento, os desafios se tornem maiores. Talvez eu não consiga ser quem ele espera. Mas, ainda assim, não consigo imaginar minha vida sem ele. No entanto, ao mesmo tempo, sei que algo dentro de mim precisa ser resolvido, precisa ser entendido antes de que possamos realmente dar o próximo passo. Porque, se há algo que eu aprendi até agora, é que, para amar alguém de verdade, você precisa estar disposto a enfrentar o que está por vir, os medos, as inseguranças, e todas as dúvidas que surgem. Eu só queria que o futuro fosse mais simples. Que o amor entre Clara e eu fosse uma jornada fácil, onde não houvesse dúvidas. Mas, no fundo, sei que tudo o que nos resta é tentar. Porque, ao olhar para ela, sinto que, de alguma forma, nós dois merecemos viver esse amor. Mesmo com todos os obstáculos, mesmo com todos os receios. E, talvez, no final, isso seja tudo o que precisamos tentar, um dia de cada vez. A noite estava silenciosa, com apenas o som suave da chuva batendo nas janelas. Eu e Lucas estávamos sentados no sofá, cada um imerso em seus próprios pensamentos. Eu olhava para ele, observando como ele parecia mais calmo do que eu me sentia, mas o peso no meu peito não me deixava descansar. Algo precisava ser dito, e eu sabia que essa conversa não podia esperar mais. Eu suspirei, sentindo que minha voz ia falhar antes mesmo de sair. Então, olhei em seus olhos, aqueles olhos que sempre pareciam tão confiantes, mas que, hoje, estavam carregados de uma dúvida que eu sentia refletida em mim mesma. Lucas, comecei a escrever e falar a voz baixa, mas firme. Eu sei que você tem se perguntado sobre o que vem depois. Eu sei que você vê o medo nos meus olhos, e eu não quero que você pense que isso é sobre você. Não é. Mas eu também não posso ignorar o que sinto, e, sim, estou com medo. Eu vi seu olhar se suavizar, e ele tocou minha mão, sem dizer uma palavra. Não era preciso. Ele sabia o que eu estava tentando dizer. Eu estava com medo de que nosso amor fosse maior do que eu pudesse lidar. De que os desafios da diferença entre nós nos consumissem, de que, um dia, as dificuldades se tornassem insuportáveis e fossemos obrigados a desistir. Eu continuei, escrevendo sem conseguir olhar para ele de imediato. Eu estou com medo de que, em algum ponto, as coisas se tornem difíceis demais, de que eu não consiga compreender o que você precisa de mim. Eu sei que, para você, a cultura surda não é só parte de quem você é. Ela é sua vida, é seu tudo. E eu tenho que aprender. Eu quero aprender, Lucas. Quero estar com você, quero entender tudo sobre você, sobre como você vê o mundo, sobre as coisas que são importantes para você. Mas o medo de não ser suficiente, de não conseguir, me corrói. Fui interrompida por um sorriso suave que se formou no rosto dele. Eu nunca havia visto algo tão genuíno, tão cheio de entendimento. Ele colocou a mão no meu ombro, gentilmente,
com o mesmo toque que sempre tinha, simples, mas cheio de significado. Clara, ele começou a escrever, sua expressão firme, mas calma. Eu sei que você tem medo. Eu sei que isso não é fácil para você, e também sei que você tem suas próprias batalhas. Mas o que você precisa entender é que, para mim, não se trata de ser perfeita. Nunca foi. O que importa é que você esteja aqui, que você queira tentar. Eu não espero que você aprenda tudo da noite para o dia, nem que faça tudo certo sempre. O que importa é que você está disposta a estar ao meu lado, a caminhar comigo. Eu olhei para ele, e suas palavras penetraram meu coração de uma forma que me fez respirar mais fundo. O que ele dizia era tão simples, mas, ao mesmo tempo, tão profundo. Ele não estava esperando que eu fosse perfeita. Ele só queria que eu estivesse lá, que me dedicasse, que me importasse. Eu vou te ajudar, ele continuou, com mais confiança agora. Eu não vou te deixar sozinha nisso. Eu vou te ensinar tudo o que eu sei sobre a nossa cultura, sobre a língua de sinais. Eu não quero que você se sinta sobrecarregada, e, mais importante, eu quero que você saiba que, para mim, você já é suficiente. Nós podemos construir isso juntos. Eu olhei para ele, e o medo que sentia começou a se dissipar, como se o peso tivesse sido levantado um pouco. Ele estava me dizendo, com tanta sinceridade, que estávamos nisso juntos. Que ele estava disposto a me guiar, assim como eu estava disposta a caminhar ao lado dele. Ele não esperava que eu fosse uma especialista em sua vida e cultura de imediato. Ele só queria que eu me esforçasse, assim como eu queria. Eu sorri, finalmente sentindo o alívio que precisava. Eu vou aprender. Vou me esforçar, Lucas. E não vou desistir de nós. Eu prometo. Lucas segurou minha mão com força, e pela primeira vez eu não senti aquele peso de incerteza. O futuro, por mais incerto que fosse, parecia mais claro agora. Eu não precisava fazer tudo certo. Eu só precisava tentar, e ele estaria ali, me ajudando a entender. Não precisávamos de palavras perfeitas. Precisávamos de paciência, de compreensão, de amor. Ele me puxou para perto, e, sem dizer mais nada, me abraçou. Eu me entreguei ao abraço dele, sentindo que, de alguma forma, tudo ficaria bem. O caminho à frente ainda era cheio de desafios, mas agora, com ele ao meu lado, não parecia tão assustador. Nós tínhamos um ao outro, e isso era o suficiente. E naquele momento, com o cheiro da chuva lá fora e o calor do abraço dele, percebi que o compromisso não se faz apenas de palavras, mas de ações. E, juntos, faríamos o que fosse preciso para construir um amor que fosse, em sua essência, a nossa própria linguagem. Nunca imaginei que algo tão simples como estar em um evento pudesse abrir meus olhos de uma maneira tão profunda. Eu havia aprendido sobre a cultura surda em livros, em vídeos, em aulas, mas nada disso se comparava à experiência real de estar com as pessoas que viviam aquilo todos os dias. Ao lado de Lucas, comecei a entender o que significava a verdadeira inclusão. A primeira vez que fui a um evento da comunidade surda, eu estava nervosa, mais do que gostaria de admitir. Era uma reunião informal para discutir questões sociais e culturais, mas para mim, parecia um mundo completamente novo. Lucas tinha me convidado, e, apesar de eu ter me preparado mentalmente, algo dentro de mim se sentia fora de lugar. Eu não sabia se as pessoas iam me aceitar, se eu seria vista como uma estranha tentando entender algo que era íntimo e pessoal para eles. Mas Lucas estava ao meu lado, e isso me dava coragem. Quando chegamos, ele me conduziu com a calma de quem já conhece o caminho, e eu o segui, tentando absorver o que estava ao meu redor. Eu vi acenar para algumas pessoas, sorrir e fazer alguns sinais, e logo me vi cercada por um grupo de amigos dele, todos surdos, conversando animadamente. No começo, tentei acompanhar com os poucos sinais que sabia, mas logo percebi que seria impossível seguir toda a conversa. Eu só sabia o básico, as palavras simples, enquanto eles fluíam com a linguagem como se fosse natural. Eu estava prestes a me sentir deslocada quando Lucas olhou para mim, viu meu rosto preocupado e me puxou de lado. Não se preocupe, ele disse, seu olhar cheio de paciência.
Ele começou a me explicar o que estavam discutindo, com gestos lentos e palavras claras, tornando tudo mais fácil para mim. Ele não apenas me incluía na conversa, mas também me fazia sentir que eu fazia parte daquele mundo, que minha presença era importante. E, naquele momento, o medo e a insegurança se dissiparam. Eu passei a me abrir mais, e cada evento que participávamos juntos se tornava uma oportunidade para aprender e crescer. Lucas me mostrou como era fundamental estar presente, sem pressa de entender tudo. Ele me explicou que, no fundo, não era sobre aprender cada sinal ou entender todas as piadas ou referências culturais de imediato. Era sobre estar disposta a fazer parte daquela realidade, a escutar com os olhos, a entender com o coração. Eu me senti acolhida, mais do que esperava, e comecei a ver o mundo surdo de uma maneira que nunca havia imaginado. Eles me ensinaram que inclusão não se resume a traduzir palavras ou a conhecer a linguagem de sinais. Incluir, de verdade, era respeitar, ouvir e fazer parte. Estar presente não apenas fisicamente, mas com toda a disposição para aprender, para sentir, para entender. E, à medida que eu me sentia mais parte daquela comunidade, Lucas também parecia encontrar seu lugar no meu mundo. Ele se adaptava com facilidade ao meu trabalho, às minhas reuniões de arquitetura, e me acompanhava a eventos que eram importantes para mim. Ele me fazia sentir que, de alguma forma, nossas realidades estavam se entrelaçando, criando algo novo e maravilhoso, que nos permitia compartilhar o melhor de cada um. Era uma troca contínua. Eu me abria para a cultura surda, aprendendo novos aspectos da vida de Lucas, e ele se entregava ao meu mundo de maneiras que me surpreendiam. A cada pequeno gesto de inclusão, a cada dia em que nos apoiávamos um ao outro, nossa conexão se fortalecia. Eu aprendi que, no fundo, amor é também construir pontes entre mundos diferentes, e que a verdadeira inclusão vem quando você não apenas aceita, mas abraça o outro como ele é, com seus desafios, suas dores e suas belezas. Em um evento mais recente, um encontro comunitário em que discutíamos sobre acessibilidade e direitos, Lucas ficou ao meu lado enquanto eu participava de uma discussão com colegas sobre como tornar espaços públicos mais acessíveis para todos. Ele não precisava falar, mas estava ali, ouvindo, e isso me dava uma confiança imensa. Ele estava sendo parte do meu mundo, assim como eu me esforçava para ser parte do dele. E naquele momento, quando ele me olhou com aquele sorriso tão raro e sincero, eu soube, com toda certeza, que estávamos construindo uma vida juntos que não era definida por nossas diferenças, mas por nossa capacidade de aprender e crescer juntos. Eu podia ver o quanto aquilo significava para ele. Eu sabia o quanto ele sentia que sua cultura e identidade eram fundamentais, e também sabia o quanto ele se sentia bem-vindo no meu mundo, ao ver que eu estava realmente disposta a compreender sua realidade. Enquanto observava Lucas conversando com um amigo em linguagem de sinais, percebi que, ao longo desse tempo, havíamos criado nossa própria maneira de nos comunicar. Não se tratava apenas dos sinais que eu aprendi ou das palavras que eu conseguia dizer. Nossa comunicação era feita de olhares, de toques sutis, de risadas compartilhadas. Cada gesto tinha seu próprio significado, algo que não podia ser traduzido em palavras, mas que era imensamente mais profundo. Com Lucas ao meu lado, eu sabia que a verdadeira inclusão vinha do coração. Ela se construía nos pequenos momentos, nas conversas silenciosas, no respeito mútuo e na disposição de fazer a ponte entre nossos mundos. E cada vez mais, eu sentia que havia encontrado meu lugar não apenas ao lado dele, mas no seu mundo também. E esse lugar, com ele, era mais do que suficiente. Hoje, o silêncio ao nosso redor nunca soou tão confortável. Eu olho para Lucas, e sei que ele está me olhando também, embora não precise olhar diretamente para sentir o que está em seus olhos. Não há mais o desconforto inicial, a insegurança do começo. Com o tempo, aprendemos que o amor não se mede pela quantidade de palavras ditas ou por sinais trocados. A nossa comunicação agora é como uma dança silenciosa, onde cada gesto, cada toque, carrega um significado profundo. Lembro-me de como tudo começou, os primeiros passos trôpegos em linguagem de sinais, minhas dúvidas, a minha luta para entender um mundo que era tão diferente do meu. Mas agora, com cada palavra que eu aprendi, com cada momento em que nos compreendemos sem precisar de explicações,
vejo que nosso relacionamento não é sobre como nos comunicamos, mas sobre o que sentimos e como nos apoiamos. O que antes parecia uma barreira, agora é apenas uma parte do nosso amor, um amor que se construiu com paciência, confiança e uma vontade de aprender. Hoje, depois de tanto caminho percorrido, estou mais tranquila. Sinto-me em casa na sua presença, no jeito como ele me olha, no modo como ele me toca. Ele me entende de um jeito que poucas pessoas conseguem, e, por mais que ele não diga as palavras "eu te amo" todas as manhãs, ele as diz de tantas outras formas que é impossível não saber o que ele sente. Como se cada gesto fosse uma declaração, cada sorriso, uma promessa. E, à medida que eu me aproximo dele, vejo que o que eu costumava temer, o desafio de uma vida cheia de silêncios e mal-entendidos, agora é apenas uma memória distante. Eu me tornei fluente na sua língua, mas não é isso que me faz mais próxima dele. O que realmente nos uniu foi o desejo sincero de entender, de ouvir o outro, de deixar os gestos falarem onde as palavras faltam. Nossos silêncios agora são repletos de significado. Não estamos mais apenas ouvindo, estamos sentindo. Hoje, Lucas e eu encontramos a harmonia no caos do mundo que parece sempre falar por todos. Juntos, construímos um universo onde o amor é a verdadeira linguagem, e ele não precisa de voz. Eu olho para ele mais uma vez, sorrio e, sem emitir um som sequer, ele me responde com seu sorriso tranquilo. Não há mais necessidade de palavras. O que vivemos é maior do que tudo o que poderíamos expressar. E assim, com um simples toque em sua mão, eu sei que encontrei meu lugar, aqui ao seu lado. O silêncio nunca foi tão pleno de sentido.